O Cerrado em chamas. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros pede socorro. Guardião de nascentes de uma vegetação única e rica diversidade de animais. Uma das mais belas paisagens do país, devastada pelo fogo. A suspeita é de que o incêndio teria sido criminoso. No programa de hoje você vai saber quais são as ações do MPF para apurar as causas dessa grande tragédia ambiental. O interesse público começa agora. Veja outros destaques do programa de hoje. Concurso público da Codesp e Companhia Docas do Estado de São Paulo pode ser anulado. E veja também, o maior acidente ambiental do Brasil, provocado pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, no estado de Minas Gerais, completa 2 anos. O procurador da República em Minas Gerais, José Adércio Leite Sampaio, fala sobre a atuação do MPF para garantir os direitos da população atingida. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Um dos biomas mais antigos do planeta, o Cerrado em chamas. O incêndio consumiu quase 30% da área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, cerca de 65 mil hectares. O combate ao fogo foi dificultado por causa do tempo seco e do vento forte. O socorro veio de todo lado. Além dos cerca de 200 brigadistas e bombeiros, veterinários, voluntários e pedidos de ajuda nas redes sociais. O fogo começou no dia 10 de outubro e só foi controlado no dia 29. Esse é considerado o maior incêndio da história da Reserva Ambiental. Uma força-tarefa por terra e pelo ar para acabar com o fogo no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Considerado pela Unesco Patrimônio Natural da Humanidade. Autoridades e cerca de 200 voluntários de vários estados se uniram para salvar a fauna e flora. O primeiro foco de incêndio, registrado no dia 10 de outubro, foi controlado. No dia 17, o fogo recomeçou e tomou proporções gigantescas. Foi o maior incêndio já registrado no local. O calor, a baixa umidade e o vento espalharam rapidamente as chamas. Foram queimados mais de 65 mil hectares, o que corresponde a cerca de 27% da área total do parque, que foi ampliado em junho deste ano para 242 mil hectares. Fato que pode ter motivado um incêndio criminoso. O chefe do parque, Fernando Tatagiba, diz que dificilmente um incêndio assim teria começado por causas naturais. O principal fator de ignição, de origem de incêndios naturais no Cerrado está concentrado no período das chuvas, né? São os raios que originam os incêndios naturalmente no Cerrado, né? Quando esse incêndio iniciou, o céu estava azul, não havia cobertura de nuvens, portanto, temos a segurança de que foi provocado pelo homem. O fogo gerou muita destruição, mas o socorro veio de várias formas. Serena emprestou a casa e começou, junto com amigos de Alto Paraíso de Goiás, uma grande mobilização na cidade e na internet, onde conseguiram doações em dinheiro. A primeira meta era 192 mil, que foi batida em 24 horas. Agora deve estar o quê? Uns 450 já. Os voluntários passaram por treinamento para combater o incêndio e se dividiram em turnos de 24 horas. O esforço de Guilherme deixou marcas no rosto, insignificantes, perto do desejo de poder salvar o parque. Para mim, a maior recompensa é ver toda essa mobilização acontecendo de forma voluntária, ver o amor pelo Cerrado sendo manifestado mesmo nisso que está acontecendo aqui, sabe? O pessoal mostrando o quanto que gosta desse lugar, o quanto que realmente ama e está a fim de defender. A
Aos poucos, as chamas foram vencidas. Alguns animais feridos, como essa arara, foram resgatados. O parque voltará lentamente à vida, deixando as cinzas para trás. O tempo estimado para a recuperação total é de 10 anos. A natureza tem essa capacidade de se regenerar naturalmente, né? É uma característica, uma propriedade chamada resiliência, que é a capacidade de uma vegetação natural, de um ecossistema, retornar ao estado original anterior ao impacto do fogo. Pois é, a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso torna essa tragédia ainda mais dramática. As suspeitas são de que fazendeiros que disputam as terras tenham iniciado o fogo. O Ministério Público Federal em Lusiânia vai investigar. A repórter Érica Picelli conversou com a procuradora Nádia Simas. Diante dos indícios de que havia um incêndio criminoso, precisava ser apurado, verificar se a Polícia Federal já havia instaurado o inquérito policial e porque precisamos buscar também a reparação civil, né? Se possível, identificar quem foi o causador do dano. É uma grande perda mesmo, porque o que foi queimado era exatamente o tamanho, né? Praticamente até junho era o tamanho do parque. Seria um parque perdido em razão de um fogo causado nas últimas semanas. O Parque Nacional é uma área protegida direta ou indiretamente pelo Estado. Eles foram criados inicialmente por meio de um decreto em 1934, com o objetivo básico de preservar grandes áreas naturais, a fauna e a flora, além de promover a pesquisa científica, a educação ambiental e a visitação pública. Atualmente, o Brasil tem 69 parques nacionais. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e protege uma área de aproximadamente 240 mil hectares. Ele também preserva a área de antigos garimpos como parte da história local. O interesse público relembra os 2 anos do desastre de Mariana. É só um instante, eu volto já. Há 2 anos, assistimos ao que foi considerado o maior acidente ambiental do Brasil, o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, no estado de Minas Gerais. Vamos relembrar. No dia 5 de novembro de 2015, o dique do Fundão, da mineradora Samarco, rompeu e liberou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Uma grande onda formada por óxido de ferro, água e lama devastou o distrito de Bento Rodrigues. Com a violência da enxurrada, o povoado ficou soterrado. A enxurrada também causou destruição em 39 municípios e inviabilizou a presença de moradores nas áreas urbanas e rurais. Milhões de litros de rejeitos tóxicos foram despejados no Ribeirão do Carmo e no Rio Gualacho, que desaguam no Rio Doce. A tragédia matou 19 pessoas, deixou centenas de desabrigados e causou danos irreversíveis ao meio ambiente. E a nossa equipe foi a Mariana saber como está a situação hoje de quem foi atingido pela tragédia. Olhando meu filho, olhando meu neto, e disse assim: Oswaldo, vamos correr que a barragem de Santarém estourou. Em vem, rompendo tudo. Nós subimos em cima da pedrona e a lama já estava derrubando tudo enquanto é casa. Né? A igreja de São Bento, a lama arrancou ela e ficou rodando ela, depois levou ela para baixo. Oswaldo morou por 45 anos em Bento Rodrigues. Aqui, o aposentado vivia com a esposa e mais 4 filhos. A família perdeu tudo na tragédia. Depois que eu aposentei, fui cuidar das minhas criações,
né, cuidar das minhas plantações. Né? A minha esposa tinha sua renda dela aqui, igual as galinhas, igual eu te falei, que produzia 30 ovos todos os dias à tarde. Tudo isso foi acabado, dia 5 de novembro. Há quase 2 anos, a mineradora paga o aluguel para Oswaldo morar neste apartamento em Mariana. Mas o que ele e a família querem é a vida na roça de volta. Eu quero o meu lugar, conforme era aqui, fazer as minhas plantas conforme era aqui e criar minhas criações igual eu tinha. No acordo firmado entre a Samarco e o governo federal, ficou definido que a mineradora tem até março de 2019 para entregar o novo distrito de Bento Rodrigues. O local escolhido para abrigar as 230 famílias foi este terreno aqui, que fica a 8 quilômetros do centro de Mariana. Zezinho é o presidente da Associação de Moradores Atingidos pela Tragédia. A nossa vida mudou, igual eu falei antes, a gente colhia tudo. Hoje tudo é comprado, você compra o leite, você compra a couve, compra a cebolinha, compra a salsa, compra os ovos, compra a galinha. Então a vida nossa transformou todinha. Então a dificuldade é muita. Ele ajudou a escolher o espaço para a reconstrução do vilarejo, mas demonstra preocupação quanto ao cumprimento dos prazos. Se não cumprir essa data de março de 2019, tiver todo mundo reassentado, é uma cobrança, nós pedimos uma multa de 10 milhões por dia. Essa multa não é para o governo, vai ser revertida aos atingidos, porque quem está sofrendo somos nós. Para a Mônica, também já passou da hora de se mudar para o Novo Bento. Eu espero que esse Novo Bento ele seja o mais próximo possível do nosso Bento, para a gente tentar dar uma sequência na nossa vida que parou no dia 5 de novembro. Espero assim, ter a mesma vizinhança, porque igual a gente sabe que não tem como ser, né? Mas pelo menos o mais próximo e o mais rápido possível. E a atuação do Ministério Público tem sido intensa para garantir os direitos das pessoas atingidas pelo desastre de Mariana. O repórter Fabrício Faria também conversou com o Procurador da República em Minas Gerais, José Adércio Leite Sampaio. Procurador, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no programa Interesse Público. Eu estive lá em Mariana e também em Bento Rodrigues e trouxe algumas perguntas para serem respondidas. Antes disso, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a atuação do Ministério Público nesse caso da tragédia de Mariana. Ajuizamos uma ação civil pública, talvez a maior ação civil pública do país, e também apresentamos uma denúncia contra 21 pessoas físicas por crime de homicídio doloso, contra a Samarco, Vale e BHP, que são as pessoas jurídicas envolvidas, e uma segunda linha de atuação tem a ver com o processo de reparação integral do dano socioambiental que lá ocorre. Uma terceira linha de atuação que tem a ver com as propostas e sugestões para melhoria tanto das normas existentes quanto da fiscalização, para que a gente tente assim evitar que novas tragédias como essa venham a ocorrer. Agora a gente vai para as perguntas. O primeiro participante é o Zezinho, seu Zezinho. Ele é presidente da Associação de Moradores lá de Bento Rodrigues e ele está preocupado com o cumprimento do prazo para a entrega do Novo Bento. Vamos ouvir a pergunta. Eu gostaria de saber se esse acordo afirmado até março de 2019 vai ser cumprido. Bom, é uma boa pergunta. O Ministério Público Federal está atuando fortemente junto ao CIF, que é o órgão de fiscalização no âmbito do governo federal e dos dois estados, Minas e Espírito Santo, atuando junto à Renova e atuando também junto ao Judiciário para que não adiemos mais este reassentamento. Queria saber do Procurador e do Ministério Público Federal quais as medidas estão sendo adotadas para a recuperação do meio ambiente. A ação civil pública que o Ministério Público Federal ajuizou visa exatamente a reparação integral dos danos, tanto dos danos ambientais quanto dos danos sociais,
e o dano moral coletivo neste caso. É uma ação, como eu disse, a maior ação civil pública do país, isso independente da estratégia que estamos paralelamente desenvolvendo de criar um espaço de acordo que obrigue as empresas a cumprir as obrigações no menor espaço de tempo possível. Eu quero saber do senhor quando que esse processo vai andar para frente. Houve uma alegação dos advogados de defesa dizendo que o Ministério Público Federal teria feito uso de provas ilícitas. O que temos hoje é já na mesa para decisão, e esperamos uma decisão para os próximos dias, é a demonstração cabal de que o Ministério Público Federal não fez uso de provas ilícitas, utilizou as interceptações telefônicas dentro do prazo autorizado pelo juiz. Nós temos uma expectativa muito grande de que ele venha, no espaço de 2 semanas, a voltar ao seu curso normal. E quem sabe em 2 anos termos o primeiro júri ambiental no país. Ok, procurador, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. A Procuradoria-Geral da República criou um grupo estratégico para atuar no enfrentamento das organizações criminosas no Rio de Janeiro. 5 procuradores vão traçar um diagnóstico da situação e elaborar propostas de soluções para melhorar a segurança pública no estado. O objetivo é combater o tráfico internacional de drogas, armas e munições, além da lavagem de dinheiro e melhorar a vida da população. O INSS terá de mudar o cálculo para a concessão de auxílio a idosos e pessoas com deficiência. Hoje, para receber o benefício, a renda da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Uma decisão da Justiça determinou que o INSS terá de excluir deste cálculo o benefício recebido por outro parente. A ordem antes só era aceita em Campinas, no estado de São Paulo, onde o Ministério Público Federal havia identificado que o dinheiro estava sendo negado a idosos e deficientes. Agora, a decisão vale para todo o país. O Ministério Público Federal enviou ao Congresso Nacional uma nota técnica contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos e o aumento do tempo de internação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Segundo a nota, as medidas não resultam em melhorias na segurança pública. O documento vai auxiliar a análise dos projetos de lei sobre esse assunto que tramitam na Câmara e no Senado. E antes de finalizar esse nosso giro, uma última informação agora sobre a tragédia que matou 71 pessoas da equipe da Chapecoense em novembro do ano passado. A falta de combustível é considerada a causa mais provável para a queda do avião. Depois de quase 1 ano de investigação, o Ministério Público Federal em Chapecó, Santa Catarina, concluiu que a equipe de futebol não foi negligente ao contratar o avião da Lamia. Durante a apuração, foram constatados indicativos de possíveis irregularidades na autorização da Agência Nacional de Aviação Civil. Em outros voos da Lamia, o MPF acionou oficialmente a ANAC, o Tribunal de Contas da União e a Secretaria Nacional de Aviação Civil para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Concurso público em São Paulo pode ser anulado e o MPF aponta irregularidades no edital. Você vai saber os detalhes no próximo bloco. Até já! O Ministério Público Federal em Santos, São Paulo, reafirmou à Justiça Federal o pedido de anulação do concurso público promovido neste ano pela Codesp, a Companhia Docas do Estado de São Paulo. O MPF descobriu mais irregularidades no processo que há alguns meses resultou em uma ação civil pública pedindo a invalidação do concurso.
Uma denúncia motivou a abertura de um inquérito para saber por que a Codesp teria falhado em alguns itens do edital divulgado em fevereiro desse ano para um concurso público feito pouco depois para preencher 29 vagas distribuídas em 18 cargos. A Codesp, com base no edital, ela contemplava os percentuais tanto para deficientes quanto para negros, em relação às vagas imediatamente oferecidas, mas não em relação à ordem de classificação elaborada para fins de formação do cadastro reserva. A lei de número 12.990 de 2014 diz que 20% das vagas disponíveis devem ser para candidatos negros e 5% para deficientes. O concurso ele foi aberto com 29 vagas disponíveis, das quais foram divididas em 18 cargos. Desses 18 cargos, 15 tem apenas uma vaga disponível. E a legislação hoje prevê que a vaga de cotista negro e pardo só é exigido essa disputa para quando tiver mais de 3 vagas. Então, através de uma interpretação literal, verifica-se que a companhia agiu adequadamente. Após a denúncia ser comprovada, a Justiça deu 30 dias para que a empresa responsável pela administração do Porto Santista fizesse uma reorganização na lista de aprovados. Foi então que outros problemas surgiram. Os cargos para advogado e controlador de tráfego ainda teriam uma fase a mais de prova. Mais um erro foi detectado pelo Ministério Público. A forma como os 56 candidatos negros cotistas foram eliminados por uma comissão julgadora. Nenhum desses candidatos eliminados pode se manifestar publicamente por questão de sigilo de justiça. Com estas duas irregularidades, a Codesp perdeu a chance de reorganizar a lista de pessoas aprovadas. O Ministério Público já suspendeu o concurso e afirmou que aguarda da Justiça a nulidade total dele, além de exigir também que o item referente à eliminação de candidatos negros seja corrigido para as próximas edições. Foram avaliados através de uma comissão composta de membros da Codesp, funcionários da Codesp, com diversidade de gêneros e raça, e com a participação, inclusive, de uma representante da Secretaria de Igualdade Racial, cujo órgão ela tem competência para acompanhar a implementação da lei. Se a comissão deu um parecer desfavorável, entendeu que ele não pode, por aspectos fenotípicos, que sejam, ser considerado negro para fins daquele concurso, seria muito simples, seria como reclassificá-lo na lista geral como um candidato não cotista e não simplesmente eliminá-lo. Nós entendemos que a medida é desproporcional. Você sabe o que é a Amazônia Legal? O conceito Amazônia Legal foi criado com o objetivo de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica. O território não foi determinado pelo bioma, e sim por parâmetros sociopolíticos e geográficos. A Amazônia Legal abrange as áreas de Cerrado e Pantanal também. Inclui os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Maranhão e Tocantins. A Amazônia não é só brasileira. A Panamazônia abrange as áreas amazônicas de Colômbia, Peru, Venezuela, Equador, Bolívia, as Guianas e o Suriname. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. E antes de terminar esta edição do Interesse Público, vamos ao giro de notícias com os nossos repórteres. E quem já está por aqui é o Galton Sé. Galton, o Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, segundo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional da Presidência da República. E a PGR se manifestou recentemente contra a concessão de incentivos fiscais a agrotóxicos, não é isso? Isso mesmo, Eliane. Esse assunto vai ser debatido aqui no Supremo Tribunal Federal. A ação vai julgar se é ou não legal reduzir impostos para a produção e comercialização de agrotóxicos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a inconstitucionalidade dessas normas. Além dos danos ao meio ambiente, a PGR alerta que estudos, inclusive da Organização Mundial da Saúde, apontam para os perigos do uso intensivo de agrotóxicos para a nossa saúde.
o Supremo é que vai decidir se o incentivo fiscal é ou não constitucional. E ainda falando sobre meio ambiente, a repórter Michele Chiapa tem outras informações. Michele. Galton, a União terá que distribuir um produto para tratar a água consumida pela população indígena que vive no Amapá e no norte do Pará e torná-la potável. Desde 2011, o MPF investiga problemas no serviço de saneamento básico oferecido. Segundo a FUNAI, a maioria das populações indígenas consome água diretamente dos rios. Com isso, estão sujeitas a uma série de doenças, como hepatite e cólera. A decisão em caráter liminar é da Justiça Federal, atendendo o pedido do Ministério Público Federal no Amapá. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Michele, Galton. Bom, e o programa de hoje vai chegando ao fim, mas antes eu quero lembrar que você também pode participar do Interesse Público. Escreve pra gente. O e-mail é interessepublico@mpf.mp.br. Para rever as reportagens, acesse o site mpf.mp.br. Acompanhe a gente também pelo YouTube. O endereço é youtube.com/tvmpf. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.